Então eu quero convidar você a aprender comigo, a descobrir comigo essas 3 coisas que nós devemos evitar. O texto que eu vou ler é o do Salmo 1 e o verso 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 1 é um salmo muito conhecido. E ele começa falando, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, bem-sucedido. A pessoa que vai vencer, que vai prosperar na vida, é bem-aventurado. Então veja que ele já começa com esta palavra, bem-aventurado. Quem quer ser bem-aventurado? Então eu quero que você escreva nos comentários aí essa palavra, bem-aventurado. É uma palavra tremenda. Inclusive, existe na Bíblia o sermão das bem-aventuranças, onde Jesus falou sobre várias coisas. E sempre ele começava assim, bem-aventurado. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados humildes. Bem-aventurados mansos. Então Jesus destaca a palavra bem-aventurado. Quero que você escreva nos comentários aí. Eu sou bem-aventurado. Aleluia! Então ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando ele usa a palavra homem aqui, não está se referindo simplesmente ao sexo masculino. Ele está se referindo à humanidade. Quando a Bíblia vai se referir à humanidade, ela usa a palavra homem. Então aqui inclui homem e mulher, ok? Então ele vai dizer, quem é bem-aventurado? Quem é bem-aventurado? Então tem 3 coisas aqui na vida de uma pessoa que é bem-aventurada. 3 práticas aqui no verso 1 na vida de uma pessoa bem-aventurada. E essas 3 coisas são coisas que você deve evitar para que você seja bem-aventurado. Não é praticar essas coisas, é evitar elas. Amém? Se você quer ser bem-aventurado, você tem que evitar essas 3 coisas que eu vou falar hoje aqui. Amém? A primeira delas é o conselho dos ímpios. Observe aí que diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. A primeira coisa que você deve evitar para que você seja bem-sucedido na tua vida é evitar o conselho dos ímpios. Pastor, como assim, pastor? Me explica melhor. Andar no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não têm um temor a Deus. O ímpio é aquela pessoa que não respeita a fé cristã. O ímpio é aquele que desacredita dos valores cristãos. Toda pessoa que desacredita da fé, que não valoriza, que não tem um temor a Deus, a Bíblia o classifica como ímpio. É a pessoa que está de costas para Deus. É a pessoa que não tem nenhum compromisso com a fé. Nenhum compromisso com a palavra de Deus. Nenhum compromisso com as coisas sagradas. São os ímpios. São os ímpios. Então escreva aí nos comentários, o conselho dos ímpios. É a primeira coisa que nós temos que evitar. Evite o conselho dos ímpios. Ou seja, andar no conselho dos ímpios é permitir que os padrões e valores do mundo contaminem nossa mente e influenciem nossas escolhas.
é seguir os conselhos daqueles que não conhecem a Deus e não buscam a sua vontade. A palavra de Deus nos adverte que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Portanto, devemos discernir e rejeitar qualquer conselho que vá contra os princípios da palavra de Deus. Irmãos, escute isso. O ímpio, ele nunca irá aconselhar a pessoa de acordo com a vontade de Deus. Porque primeiro que o ímpio não conhece a vontade de Deus. O ímpio nunca irá aconselhar uma pessoa de acordo com a palavra de Deus, porque o ímpio não conhece a palavra de Deus. O ímpio nunca irá apontar o caminho certo, porque o ímpio não conhece o caminho certo. Ele está no caminho errado. 5 características do conselho dos ímpios. Primeiro, é irreverente. Ou seja, não demonstra temor a Deus. É irreverente. Segundo, é condenável, pois não recebe a aprovação de Deus. Deus não aprova conselho de ímpios. Deus não assina embaixo em conselho de ímpios. 3, é insensato, pois está distante da sabedoria. Irmãos, o ímpio é insensato. Ele não tem a sabedoria de Deus na vida dele. 4, é carnal, pois é administrado por homens carnais. Eu não posso buscar o conselho de um ímpio se é um conselho carnal, se é um conselho administrado por homens carnais. E 5, é diabólico, pois sofre diretamente a influência de Satanás. Quem é que governa e rege o mundo? Satanás. A Bíblia diz que a potestade do ar cegou os olhos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O ímpio, ele está cego por uma ação maligna sobre a mente dele, sobre a vida dele. Então, como é que ele vai dar um conselho certo? Se o inimigo tem cegado a mente dele, se o inimigo está governando e regendo sobre os tipos de pensamento que ele tem. Então, irmão, você e eu, como servos de Deus, nós não podemos buscar conselho em ímpios, porque todo o conselho do ímpio vai ser desaprovado por Deus. Eu repito, quem é o ímpio é quem não tem o temor a Deus. É quem não valoriza, é quem zomba da palavra de Deus. O ímpio é aquele que virou as costas para Deus e vive em completa rebeldia, rebelião contra o Criador. A Bíblia classifica de ímpio uma pessoa assim. Então, se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser bem-sucedido, você tem que evitar andar em conselho de ímpio. Vou dar alguns exemplos aqui. Imagina que você está enfrentando um problema no casamento. Aí você vai conversar com o ímpio. Qual é o padrão que o mundo tem? Os ímpios no mundo, a maioria estão frustrados sobre casamento. A maioria tem uma visão distorcida sobre casamento. A maioria dizem que isso é bobagem, que isso está ultrapassado, que se não der certo, passa para o próximo. O ímpio, ele tem valores distorcidos da verdade. Então imagina que uma pessoa que está sofrendo um problema no casamento vai se aconselhar com o ímpio. O que o ímpio vai dizer? Rapaz, não dá certo, passa para outro. Ah, rapaz, casamento é problema mesmo, casamento é só sofrimento. O cara quer ficar louco, é casar. É assim que o ímpio vai aconselhar. É assim que o ímpio vai dizer. Ele vai mandar você ir para o próximo, para a próxima.
Então veja como a Bíblia diz, você não pode andar em conselho de ímpio. Ei, querido, quantas pessoas, escute isso, se frustraram na vida porque seguiram o conselho de ímpios. E isso se refere não só a questão familiar. A pessoa pode buscar o conselho do ímpio na questão emocional, financeira, profissional, e aí, irmãos, ser frustrado. Eu já vi casos de pessoas que no próprio trabalho foi buscar conselho do ímpio e o ímpio foi aconselhar a pessoa a fazer algo errado. E aí, de repente, aquela pessoa que buscou o conselho, seguiu o conselho do ímpio, foi demitido. E na hora do pega para capar, meu amigo, o ímpio diz assim, eu não falei nada, você fez isso aí sozinho. Querido, é muito sério seguir conselho de ímpio. O ímpio, ele vai sempre direcionar para coisas erradas. O ímpio vai sempre mostrar as facilidades, as vantagens, os jeitinhos, as tramas para a pessoa se dar bem. O ímpio diz assim, não, eu faço desse jeito. Eu enrolo aqui, eu enrolo ali, eu mudo esse valor aqui, eu assino diferente ali. É assim, irmãos. Pare, por favor, não siga conselho de ímpio, porque são conselhos de morte, são conselhos de fracasso, são conselhos de derrota. Pastor, onde estão os ímpios? Ah, irmão, estão muitas das vezes também dentro da casa da pessoa, estão lá no trabalho, na escola, na vizinhança, no meio dos colegas que você anda. É lá que estão os ímpios. Eu não estou dizendo que você não deve conversar com as pessoas. Eu não estou dizendo que você não deve falar com as pessoas. Eu estou falando de você seguir conselho. Conversar é uma coisa. Agora, deixar que a pessoa me direcione na minha vida e nas minhas escolhas e decisões pelos conselhos dela, aí não. Aí não. O que a Bíblia diz é você andar no conselho do ímpio. Não é você falar com o ímpio. Não é você cumprimentar o ímpio. Não é você evangelizar o ímpio. Você pode fazer e deve fazer isso. O que a Bíblia está dizendo é a pessoa estar andando pelo conselho do ímpio. Seguindo direção de ímpio para a vida dele. Não faça isso. Amém? Então essa é a primeira coisa que nós temos que evitar. A segunda, o caminho dos pecadores. Olha o texto, diz assim, não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. A segunda coisa que nós temos que evitar é o caminho dos pecadores. Aqui eu preciso explicar para você que há uma diferença entre aquele que peca e aquele que vive na prática do pecado. O pecado, ele acontece na vida de qualquer pessoa, inclusive eu e você pecamos. Nós erramos. No entanto, nós nos arrependemos e nós não vivemos na prática do pecado. Nós não estamos praticando. A gente falha, erra como ser humano e se arrepende. No entanto, o que a Bíblia fala aqui é a pessoa que está no caminho dos pecadores. É pessoas que têm a prática constante, diária do pecado na vida delas e não mudam e não se arrependem. Então, o segundo ponto destacado pelo salmista é que não devemos nos deter no caminho dos pecadores. Isso nos leva a refletir sobre as companhias, olha aí, companhias que escolhemos e as atividades em que nos envolvemos. Os pecadores aqui mencionados não são apenas aqueles que cometem atos pecaminosos, mas também aqueles que persistem em viver afastado dos caminhos de Deus. Ao nos envolvermos em práticas contrárias à vontade do Senhor, corremos o risco de nos desviar e nos afastar da comunhão com Ele. Portanto, devemos ser criteriosos ao escolhermos nossas amizades
e buscar viver uma vida em conformidade com os ensinamentos de Deus. Então veja só, o caminho dos pecadores versus o caminho de Deus. Eu não posso, irmãos, andar no caminho dos pecadores porque, consequentemente, eu vou sair do caminho de Deus. O caminho do pecado vai sempre me afastar do caminho da santidade. O caminho do pecado vai sempre me tirar do caminho da bênção. O caminho do pecado é o caminho da morte, da destruição, das derrotas, da perda, da frustração, do mal. Eu não posso, como servo de Deus, andar no caminho dos pecadores. É o caminho da morte. É o que a Bíblia chama de caminho espaçoso, de porta larga. Quantos estão andando por este caminho? O caminho dos pecadores. Meu Deus. E quando o crente, irmãos, entra no caminho dos pecadores, meu Pai, ele está correndo o risco da morte espiritual pegar a vida dele. Porque o caminho dos pecadores é caminho sempre de derrota, de morte. A Bíblia nos manda a gente se afastar do caminho dos pecadores, nos desviar do caminho dos pecadores. Sobre isso, eu te digo, querido, cuidado com as amizades que você está selecionando. Sabe, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Quantas pessoas, irmãos, que eram decentes, gente boa, mas começou a andar com companhias erradas, começou a andar em caminho de pessoas erradas, foram corrompidas. E na verdade, é sempre assim que começa. Veja quando o jovem entra nas drogas, no vício, é porque ele começou a andar no caminho de alguém que pratica aquilo. Veja quando o jovem entra para a prostituição, para a imoralidade, ele começou a andar com alguém que pratica aquilo. E se eu entro nesse caminho de pecado, eu vou praticar o pecado. Então, fuja de caminhos de pecadores. Não deixe que os caminhos de pecadores roubem você de Deus. Perceba que se as pessoas querem te levar para um caminho de pecado, fuja delas. Se distancie delas. É melhor perder aquela amizade do que você perder a sua comunhão com Deus. A Bíblia diz que quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não dá para mim ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Não dá para mim andar no caminho da santidade e andar no caminho da impureza, do pecado. Eu repito, pecar, todos nós pecamos. Eu estou falando da pessoa que está numa prática, num caminho constante de pecado, sem se arrepender. Esse é o caminho dos pecadores. E quantos estão entrando por este caminho? Quantas ovelhazinhas, irmãos, eu fico observando que ovelhas do Senhor não percebem e de repente entram no caminho dos pecadores, o caminho dos lobos. E aquela ovelhazinha de repente é tragada por aquele caminho mau. O caminho dos pecadores. Não deixe que pessoas que amam o pecado te seduzam. Não deixe que pessoas que priorizam o pecado na vida delas sejam pessoas influentes na tua vida. Não permita. Irmãos, escute isso. Não permita que pessoas que amam o pecado, que se lambuzam no pecado, que vivem atolado no pecado, sejam influentes na tua vida. Sejam influências na tua vida. Não permita. Porque como é que eu vou deixar alguém que vive lambuzado no pecado, na impureza, não tem nem o temor a Deus, nem o respeito para com o Senhor, pratica o pecado descaradamente e ele vai influenciar a minha vida? De maneira nenhuma. Qual influência que essa pessoa vai ter sobre a minha vida? Será extremamente ruim, extremamente negativa, extremamente destrutiva para a minha fé, para a minha comunhão com Deus, para o meu caminho com o Senhor. Então eu não posso deixar que pessoas assim ditem coisas em minha vida. Este caminho é de morte, a Bíblia diz.
Há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o final deles é caminho de morte. Quantas pessoas estão morrendo na fé, porque se aproximam e começam a ter relacionamento, amizade com gente, irmãos, que não vai edificar a tua fé. Pessoas que só conversam imoralidade. Pessoas que só falam coisa ruim. Pessoas que só planejam o pecado na mente delas. Vai destruir a vida do crente assim. Então, evite. Saia do caminho dos pecadores. A terceira coisa que nós temos que evitar é a roda dos escarnecedores. Olha o que diz o texto. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores. Que roda é essa? O salmista nos adverte a não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que zombam da fé e dos valores cristãos. Eles buscam ridicularizar e menosprezar tudo que é sagrado. Ao nos associarmos com tais pessoas, corremos o risco de enfraquecer na nossa própria fé e sermos influenciados por suas palavras e atitudes negativas. Devemos permanecer firmes em nossa convicção e não permitir que as palavras dos escarnecedores abalem nossa fé e confiança em Deus. A roda dos escarnecedores. Irmãos, eu sei que você já viu as rodas por aí. Sei que você já passou e você já viu rodas de gente. Olha, nos meus anos de experiência, dificilmente em uma roda de pessoas escarnecedoras, vai ter coisa boa. Ah, irmãos, é difícil você ver uma roda de gente escarnecedora e lá ter coisa que edifica. E lá ter coisa que faz você crescer. E lá tem coisa que vai abençoar. Não tem. A roda dos escarnecedores só sai o quê? Fofoca, histórias, conversa. Fulano, tu tá sabendo disso? Fulano, tu sabe que Beltrano separou? Bateu na mulher, brigou, fulano fez isso, fulano... Tu sabe... É só isso. É para difamar o nome das pessoas. A roda dos escarnecedores, irmãos, elas têm fofoca, escárnio, zombaria, crítica. São pessoas que só sabem apontar o erro dos outros, mas nunca apontam uma solução para o problema. A roda dos escarnecedores são pessoas que apontam os erros, mas nunca apontam a solução para os erros. Fala mal do prefeito, fala mal do secretário, fala mal do professor, fala mal da mãe, fala mal do pai, fala mal até do amigo, fala mal. Roda de escarnecedores. Não entre. Ah, irmãos, eu sou muito radical com isso. Se eu percebo que o grupinho lá está desviando as conversas para outro caminho, eu saio. Eu não permaneço em meio a conversas que não edificam a minha fé. Essa é uma decisão que eu tenho na minha vida. Eu não fico em meio a conversas torpes, conversas sem sentidos, conversas que não tem nada de bom nelas. Só besteira, só bobagem, só falar mal dos outros, só contar a história da vida dos outros. Saia desses lugares. Essas rodas são terríveis. E pior é porque quando o parafuso é apertado, geralmente alguém entrega você que estava lá também. Não, quem começou foi fulano de tal a conversa. Não, quem trouxe a história para cá foi fulano. As pessoas tiram logo o corpo delas de campo e empurra alguém que é até inocente. Entrou de gaiato na roda, na hora do fogo, é o primeiro que é empurrado dentro. Não fiquem em roda de escarnecedores. Pessoas que só sabem murmurar, reclamar, falar mal, criticar. Pule fora dessas rodas.
Não fique nelas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês estão recebendo a palavra aí? Mangaiane, irmã Edilane. É isso mesmo, né? Vocês estão recebendo. A irmã, o Lucas, Gilvanete, a Karine, a Janaína, a Letícia, o Tiago, a Messia, a Maiana, a Edileuza, Viviane. Quem está comigo aí, bote um comentário, por favor, para me ver o seu nome. O Darla Júnior, Mirleide, Elivânia. Quem mais está aí? Viviane, Ceruque Marques, Maísa. Amém? Vocês estão recebendo a palavra aí na vida de vocês? Yasmin. Glória a Deus. Eu quero destacar 3 palavras aqui nesse texto. 3 palavras. Sei que você já ouviu falar elas, mas agora eu quero aprofundar. É a palavra andar, deter e assentar. Escreva nos comentários aí. Andar, deter e assentar. Veja só que interessante. Ele usa essas 3 palavras, esses 3 verbos. Bem-aventurado o varão que não anda, não anda. Então, não andar. Ele diz também não deter-se. E ele diz, mas não assentar. Então, ele usa 3 nãos. Olha que interessante. A Bíblia nos dá não. Tem gente que não gosta de ouvir não. Mas a Bíblia diz, não se assente. Não ande, não se detenha. Não. Irmãos, tem nãos, escute isso. Tem nãos que são bênção para as nossas vidas. Quantos nãos salvou pessoas da destruição? Você concorda com isso? Quantas pessoas foram salvas no casamento, no emprego, porque ouviu um não na sua casa? Não também é coisa boa para se ouvir. Não pense que só o sim que é bom. Sim, não. O não também é muito bom para algumas coisas. Aqui diz, não andar, não deter, não assentar. Amém? Então, 3 nãos aí. Você quer receber esses não? Você aceita esses nãos na sua vida? Então diga, pastor, eu recebo. Eu aceito esses nãos na minha vida. Porque são nãos que são bons para você. Amém? Então diz, não andar. Andar refere-se à direção que escolhemos seguir em nossas vidas. É uma ação contínua, representando nosso estilo de vida e comportamento diário. Ao nos referirmos a andar no conselho dos ímpios, estamos falando sobre a influência e orientação que recebemos daqueles que não seguem os caminhos de Deus. Andar corretamente implica buscar a vontade de Deus, seguir seus mandamentos e estar em comunhão com Ele. Então, não andar no conselho do ímpio. Se a Bíblia diz não andar no conselho do ímpio, ou seja, você já entende que eu devo andar no conselho dos justos. Eu andar no conselho dos santos. Não andar no conselho do ímpio. No entanto, eu tenho que andar no conselho da palavra de Deus. Ok? A outra palavra, o outro verbo é deter. Não deter. Significa parar. Deter significa parar, permanecer ou se estacionar em algum lugar. No contexto do Salmo 1:1, refere-se a não se deter no caminho dos pecadores. Isso significa não nos envolvermos ou permanecermos em práticas, comportamento ou lugares que são contrários aos princípios bíblicos. Devemos ter cuidado para não nos deixarmos seduzir ou ficarmos presos a um estilo de vida pecaminoso que nos afasta da presença de Deus. Não deter, não parar, não pare, irmãos. Veja como é progressivo, olha. Andar, parar, assentar. Olha que interessante. A pessoa começa, é o caminho da queda de qualquer pessoa. É o caminho da derrota. Ele começa a andar, ele para,
e ele assenta. Quer ver alguém se desviar? Ele começar esse processo aí. Andar, parar, que é deter, e assentar. Pronto. Está derrotado. Porque ele entrou num processo de declínio, de queda moral, de queda de princípios, de queda de valores na vida dele. Andou, parou e assentou. E a palavra última é assentar. Assentar significa assentar-se, descansar ou estabelecer-se em um lugar. No Salmo 1:1, alerta para que nós não venhamos nos assentar na roda dos escarnecedores. Isso nos ensina a não nos envolvermos em conversas, companhias ou situações onde a fé e os princípios cristãos são ridicularizados, zombados ou menosprezados. Devemos ser cautelosos para não nos acomodarmos em ambientes onde a presença de Deus é ignorada e desvalorizada. Então, cuidado, não se assente, porque é o último estágio da queda de uma pessoa, é ele se assentar. Enquanto ele está andando, ele pode ser salvo ali ainda. Mas se ele parar, já é um risco, já acendeu o sinal amarelo. Mas se ele se assentar, aí é o sinal vermelho. Amém? Então, 3 coisas para você evitar: conselho de ímpios, caminho de pecadores, roda de escarnecedores. 3 nãos que você deve ouvir: o não andar, o não deter, o não assentar. Amém? E aí você vai crescer na tua fé. Você vai ser bem-sucedido na tua caminhada. Você vai ser bem-aventurado. É o que o texto diz. Bem-aventurado. Marque esse texto na tua Bíblia. Depois leia de novo cada palavra, cada ensinamento aqui. Amém? Compartilhe nossa live aí nos seus status do WhatsApp, com seus amigos, nos grupos do WhatsApp. Peça para alguém assistir. Diz: olha, assiste aí essa mensagem do pastor para vocês ver a taboca rachar. Amém? Quero agradecer vocês por estarem